Olá, seja muito bem-vindo a mais um Zoe Online. Eu sou a Mari e você está aqui comigo no programa Shape Cells. Que Deus abençoe sua vida através dessa mensagem. Gente, vocês já pararam para pensar que nós já chegamos e já passamos da metade do ano? Como que você se sente com relação a isso? Você fica feliz? Você está animado? Ou você tá triste, preocupado? Olha, com a maioria das pessoas que eu converso, elas estão desesperadas porque a sensação é que esse ano de 2020 está passando muito rápido. E eu mesma também tenho essa sensação, que parece que os dias, as semanas estão voando. Como que está seu coração com relação a isso? O final do ano já está chegando. E aí, você viveu bem o seu primeiro semestre de 2020? Está preparado para o segundo semestre? Hoje eu trouxe aqui uma história bíblica que eu acredito Deus me mostrou ela de um jeito diferente, de uma perspectiva diferente. E eu acho que ela se aplica muito bem com a realidade, com o contexto que nós estamos vivendo. Então eu quero te convidar para ficar aqui, para prestar muita atenção nessa história e descobrir, permitir que Deus te ensine aí algumas lições com essa história. Que tal? Tenho certeza que será uma palavra de ânimo, de esperança para você e para esse segundo semestre, então, que vai começar aqui no ano de 2020. Gente, essa história que eu vou contar aqui, ela está narrada no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Você pode encontrar ela do versículo 11 até o versículo 17. E, bom, essa história, não tem como essas histórias bíblicas ter um título específico, mas essa história, ela é conhecida como a história da viúva de Naim. Conhece essa história? Eu vou contextualizar, vou contar ela e dar uma contextualizada dela aqui para você, ok? Essa viúva de Naim, então, era uma mulher que morava na cidade de Naim. O marido dela tinha falecido, ela já tinha chorado muito por conta da perda de um marido. E aí, então, nessa história, a Bíblia conta para nós que o filho dessa viúva, o filho único dessa viúva, um jovem, também morre. Imagina a situação que essa mulher está vivendo então. Ela já tinha perdido o marido, já tinha vivido esse luto uma vez e agora estava enlutada, estava triste, estava chorando por conta da morte do seu filho único. Olha que cena mais triste. E, gente, naquela época, nesse contexto aqui da Bíblia, os mortos, eles eram sepultados, eles eram levados para fora da cidade. Eles não eram enterrados dentro da cidade. Então, o que aconteceu? Esse jovem morreu, essa mulher estava triste, chorando por ele, e o funeral, então, acontecia como uma procissão. Essa mulher e toda uma multidão que morava nessa cidade de Naim acompanhavam a viúva, acompanhavam essa mãe que perdeu o filho para fora da cidade para então sepultar o corpo do menino. Então imagina comigo essa cena, é uma multidão triste, desesperançosa, né? Chorando, se lastimando, aquilo ali era um verdadeiro cortejo fúnebre. Eles iam cantando algumas canções tristes, chorando ao lado dessa mãe que havia perdido seu filho, rumando então para um lugar de morte, para um lugar sem esperança, para enterrar o corpo do menino. E essa mulher que já havia sofrido tanto, agora perde seu sonho, perde talvez a sua perspectiva de vida, o seu projeto de vida talvez estava ali junto do filho e agora ela perde tudo o que ela tinha. E precisa ir lá, enterrar seu filho único, enterrar com ele o seu amor. Imagina, gente, que tristeza você encontrar com uma multidão dessa. Uma multidão do luto, uma multidão da tristeza, da amargura. Mas tem um outro personagem que aparece nessa história também. Jesus. Jesus aparece nessa história, Jesus decide, ele escolhe ir por um caminho
onde em algum momento desse caminho ele vai colidir com a realidade dessa multidão triste. Ele vai colidir com a realidade dessa viúva, dessa mãe que acaba de perder o seu filho. E Jesus, gente, eu acho muito legal dessa história, porque Jesus, ele também está acompanhado de uma multidão. Jesus, seus discípulos, várias pessoas estão ali caminhando com ele, seguindo com ele por aquele caminho que ele escolheu seguir. E é muito legal porque essa multidão está feliz, gente. Eles estão muito felizes porque eles estão com Jesus e Jesus está realizando sinais maravilhosos. Jesus está tocando, curando pessoas, realizando coisas impossíveis, sobrenaturais entre eles. Eles estão felizes porque os cegos estão enxergando, os paralíticos estão andando, os endemoniados estão sendo libertos. Então é claro que ali, ao lado de Jesus, eles estão em festa. Eles estão felizes, eles estão atentos porque Jesus está pregando, está ensinando coisas maravilhosas para eles. Jesus está dando palavras de sabedoria ali para eles. E eles só querem saber de seguir Jesus, não é mesmo? Então, perceba comigo que nessa história nós temos duas multidões. A multidão da viúva, a multidão enlutada, a multidão triste, a multidão sem esperança. E do outro lado, nós temos uma multidão com Jesus. Uma multidão alegre, uma multidão que está vendo sinais e maravilhas, uma multidão que está festejando a vida. São duas multidões completamente distintas, mas que agora estão colidindo no meio do caminho. A Bíblia fala que Jesus se encontra com essa outra multidão. E a Bíblia fala que ele se encheu de compaixão por aquela mulher, por aquela mãe que tinha perdido seu filho. E ele fala uma coisa para ela, gente. Ele fala assim: não chores. Gente, eu acho graça, sabia? Eu acho graça disso, porque imagina você falar para uma mulher, no meio de toda aquela tristeza, uma mãe que perdeu seu filhinho, filho jovem ali, que está ali carregando o corpo dele para ser enterrado, e você chega e fala para ela: não chore. É meio... não faz sentido, não é mesmo? Mas só faz sentido aqui porque nós estamos falando de Jesus. Só faz sentido porque é Jesus que pediu para aquela mulher parar de chorar. Porque Jesus, gente, ele sempre tem a solução. Sempre. É o que ele faz. Ele chega até o túmulo, né? Até o, como que chama? O caixão daquele menino. Ele toca no caixão. Todo mundo para. Eu imagino, sabe o que eu imagino? Os cochichos daquela multidão. Porque se eu tivesse com Jesus, na multidão com Jesus, eu ia pensar assim: puxa vida. E agora? O que a gente vai, o que Jesus vai inventar agora, né? O que ele vai fazer? Lembrando também que existe, nessa época aqui, havia um costume que se você encontrasse com esse cortejo fúnebre, com esse funeral acontecendo nas ruas, ou seja, as pessoas transportando um corpo para ir ser sepultado, não importa se você nunca tinha visto aquelas pessoas na sua vida. Por respeito, uma questão cultural muito forte, você acompanhava, você obrigatoriamente deveria acompanhar a multidão, acompanhar aquela família e ir até o local de sepultamento junto com eles. Então, gente, eu ia estar me perguntando assim: puxa, encontramos um cortejo fúnebre, encontramos o povo aqui, está enlutado, vamos ter que seguir eles. O que será que Jesus vai fazer? Será que Jesus vai mudar a rota aqui? A gente vai se juntar a essa outra multidão e vamos até o local de sepultamento? Eu ia ficar me perguntando isso sinceramente. Eu acho que aquela multidão ficou toda histérica, cochichando sobre o que aquele homem, sobre o que aquele Jesus iria fazer naquele momento. E, gente, Jesus é Jesus, né? Ele chega, ele manda a mulher parar de chorar, ele vai até o túmulo, ele bota a mão no caixão e ele fala assim: jovem, levanta.
Eu amo a simplicidade de Jesus. Jesus só fala isso. Levanta. E o jovem ressuscita. O filho da viúva levanta do caixão e é entregue a ela. Mãe e filho agora juntos de novo. Uma esperança que foi restaurada. Algo maravilhoso acontece ali, transforma completamente a realidade daquela multidão. Eu trouxe essa história aqui hoje porque, para mim, Deus me mostrou ela de uma forma um pouco diferente do que eu já havia ouvido, do que eu já havia entendido dessa história. Para mim, a sensação que eu tenho é que nós vemos aqui o primeiro semestre colidindo com o segundo semestre. E talvez você se identifica com essa primeira multidão que eu contei aqui. Talvez o seu primeiro semestre foi um semestre de luto. Talvez o início do seu ano foi um ano de perdas. Talvez você perdeu o seu emprego no primeiro semestre. Talvez você teve que perder projetos, metas que você havia idealizado. Talvez seus sonhos morreram no primeiro semestre. Talvez você tinha muitos desejos, planos de viajar, planos de talvez construir uma casa, de guardar dinheiro e não deu certo, foram frustrados nesse primeiro semestre. Talvez você tinha vontade de se mudar para outra cidade. Você já tinha outros planos e foram frustrados por conta dessa pandemia. Talvez você é como essa viúva enlutada. Morreram seus sonhos. Talvez é o seu casamento que morreu no primeiro semestre. Talvez é o seu relacionamento com alguém que morreu no primeiro semestre. Talvez a sua amizade com alguém morreu por conta dessa pandemia, por conta da falta de contato, não sei. Mas talvez você se sente como essa viúva enlutada. Ou talvez você já é logo esse jovem. Você, jovem, talvez está morto. Talvez você está só vivendo, talvez é só teu corpo que está vivendo. Talvez você se sente como um jovem. Você está morto. Você perdeu as esperanças. Você viveu um ano, um buraco. Não um ano, você viveu um buraco. Você nem sabe o que você fez no ano de 2020. Você não, talvez sente que não realizou absolutamente nada. O primeiro semestre não foi bom. Ou talvez você é como a multidão que acompanha a viúva. Talvez você se sente assim, sabe quando alguém vem reclamar? Ai, porque esse vírus, essa pandemia, e esse usa máscara, não usa máscara. Você é aquela pessoa que acompanha. Você é a multidão que acompanha os enlutados. Talvez você não está de luto, mas você acompanha quem está. Você acompanha quem reclama, quem murmura. Estão reclamando, você reclama junto. Gente, eu tenho que me cuidar muito para eu não cair nessa. De quando alguém começa a reclamar, fala do vírus, que não aguenta mais, eu tenho que me cuidar para eu não ser aquela pessoa que vai reclamar junto, que vai ser negativa junto, sabe? Eu me cuido, eu luto para eu não ser assim. E talvez você tá nessa. Talvez você tá aí, se juntando com pessoas que estão reclamando, com as pessoas que estão desesperadas. Talvez essa é a realidade do teu primeiro semestre. É a multidão da viúva. Mas eu quero dizer para você, eu trouxe hoje para você uma palavra de ânimo e de esperança. O seu primeiro semestre está colidindo com o segundo semestre. E o segundo semestre, meu querido, é Jesus. É Jesus, Ele está aparecendo aí, Ele está se encontrando com você no meio do caminho. Ele vai mudar a sua realidade. Jesus quer ressuscitar os seus sonhos. Jesus quer tocar em você. Jesus está falando, para de chorar. Não precisa chorar mais. Eu quero entrar na sua vida. Eu quero transformar a sua história, transformar a sua realidade. Eu vou transformar essa multidão que está enlutada. Jesus quer fazer isso. Seus sonhos morreram, sua realidade vai mal. Deixa Jesus colidir com você.
Permita ele tocar no seu caixão e ressuscitar o que é que estiver lá. Se é seu sonho, se é um relacionamento, se é um casamento, se é as suas emoções, se é você mesmo, a tua vontade de viver, que ele precisa ressuscitar, ele vai ressuscitar. Deixa Jesus fazer isso. Eu quero profetizar um segundo semestre maravilhoso. Um segundo semestre explosivo ali. Um segundo semestre de transformações para você. Agora, talvez você se sente parte da outra multidão. Talvez a sensação que você tem é que seu primeiro semestre foi bom, foi muito bom, porque foi um primeiro semestre com Jesus. Você viu sinais maravilhosos dele, aprendeu lições valiosas e também você já tem aí muitos testemunhos bons para contar aí do que você viveu no meio dessa pandemia aí no primeiro semestre de 2020. Glória a Deus por isso. Eu fico muito feliz por isso. Se o seu primeiro semestre foi maravilhoso, eu fico muito feliz. Mas eu também quero te dizer, presta atenção. Porque se você faz parte da multidão que está caminhando junto com Jesus em algum momento, você vai se colidir, você vai encontrar no caminho uma família enlutada, uma pessoa desesperada, uma multidão sem esperança. E se você está com Jesus, o mínimo que podemos fazer é chegar diante dessa multidão e transformar a realidade. Lembre, Jesus, apesar de ser um contexto cultural muito forte, onde então a multidão de Jesus deveria obrigatoriamente acompanhar a multidão enlutada, Jesus não faz isso. Jesus encontra aquela multidão triste e não acompanha eles. Ele transforma a realidade da multidão triste. Eu sei que você conhece alguém que está triste. Eu sei que você conhece alguém que está de luto, alguém que perdeu o emprego, alguém que está vivendo uma péssima situação financeira, alguém que emocionalmente está morto. Então, por favor, se você faz parte da multidão de Jesus, é seu dever, é sua obrigação parar diante dessas pessoas, tocar nelas e profetizar. Levanta. Levanta. Seja você alguém que transforma a realidade. Se a tua realidade está boa, que bom, glória a Deus por isso. Agora seja você aquele que transforma a realidade de outras pessoas, de outras famílias. Essa é a lição que temos que aprender hoje. Se você está na multidão da viúva, tudo bem. Agora se prepara para o segundo semestre, se prepara para colidir com Jesus, permita que ele venha e transforme a sua realidade, a sua história. Agora, se você faz parte da multidão que está com Jesus, se prepare então para você transformar outras realidades junto com Jesus que mora aqui dentro, que mora dentro de você. Essa é a lição que temos para aprender. Eu espero que essa palavra te traga ânimo, espero que tenha te fortalecido, espero que tenha renovado a sua esperança. 2020 não acabou, 2020 não é um ano acabado. Embora estejamos ainda no meio de uma pandemia, um caos político, um contexto social, político muito terrível. Mas lembre, Jesus é aquele que muda realidades. Jesus é aquele capaz de ressuscitar o que está morto. Então se apegue a isso, guarde essa palavra no seu coração e permita que esse segundo semestre, então, seja diferente. Viva uma reviravolta aí nesse ano, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, feche seus olhos e receba essas palavras aí. Deus, obrigada, Senhor, por ser esse Deus que se compadece de nós, que olha para nossa tristeza, para nossa amargura, com compaixão, com amor inexplicável. Obrigada por ser esse Deus que transforma realidades, que transforma histórias. Obrigada por ser esse Deus que ressuscita nossos sonhos. Muito obrigada, Senhor. Eu te peço nesse momento que venha mesmo ressuscitar aquilo que está morto, resgatar aquilo que está perdido nas nossas vidas e nos ajudar, nos levar para um segundo semestre agora em 2020 maravilhoso,
poderoso ao seu lado. Nós queremos que aconteça como nessa história da viúva de Naim. Se estamos aí perdidos, chorando, vivendo um cortejo fúnebre nas nossas vidas, vivendo um verdadeiro velório nas nossas vidas, nas nossas emoções, eu te peço, Deus, que agora a gente seja essa multidão que se converte, que se transforma, que se une à multidão que está ao lado de Jesus, que se une a Ele para agora festejar, glorificar a Deus, para se alegrar. Assim como está escrito na sua palavra, o Senhor é o Deus que transforma o nosso choro, o nosso pranto, em uma dança alegre. O Senhor é o Deus que nos pega com as nossas roupas de luto e coloca em nós, então, uma roupa de festa. Obrigada por ser esse Deus tão bom, tão alegre, esse Deus que transforma. Muito obrigada, Senhor. Toca em cada um que está ouvindo essa mensagem agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Realmente espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Se você lembrou de alguém, manda esse link aí, abençoa outras pessoas também. Lembre, tá com Jesus? Então agora vamos ajudar essas multidões enlutadas, essas pessoas tristes, a entenderem que tem muito mais, que tem um Deus maravilhoso, poderoso, que pode transformar a realidade delas. Deus abençoe sua vida e até terça que vem.